Existe uma variável invisível que afeta todo o seu faturamento. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre um ponto muito específico que atrapalha ou muitas vezes alavanca, ajuda o faturamento de empresas que dependem de marca pessoal. E essa variável invisível é uma variável que muitas vezes é ignorada. Ignorada por quê? Porque os gurus fizeram um desserviço de fazer você pensar que a sua preparação humana ela é inferior ou sequer fazer você considerar a possibilidade de pensar a respeito da sua limitação humana. E essa variável, ela afeta toda a maneira de pensar o seu negócio. Eu quero compartilhar essa tela com você para mostrar como isso acontece na prática. Vamos nessa. A variável que define o seu faturamento. Eu vou falar de repertório, mas dois vieses sobre repertório que talvez você não tenha reparado. Primeiro é a sua capacidade de leitura estrutural. E eu pego muito no pé dos meus mentorados com isso, cara. Eu pego muito no pé. Porque eu faço a pessoa olhar para o negócio dela e ela vê erros que para mim são tão óbvios. Só que ela foi tão condicionada a olhar só para conteúdo, ou a olhar só para funil, ou a olhar só, sabe, tipo, meus posts não estão gerando alcance, a que custo? Talvez você não seja realmente boa diante das câmeras. Seus posts não são bons. Talvez os posts que dão bom para você são posts que você acostumou a falar com o público que não compra. Talvez você não tenha repertório emocional, comportamental para lidar com a possibilidade de um post performar abaixo do outro, mas esse post colocar grana no seu bolso. E aí, muitas vezes, o seu ego prefere que você tenha um post com muito resultado de engajamento e pouco resultado de venda. Cara, eu já vi, e olha, tem uma parada que eu defendo muito, que é o seu negócio servir ao reino. Eu sou cristão, você sabe disso. Se você me segue no Instagram, inclusive, o link do Instagram tá aqui embaixo. Se você me segue no Instagram, você sabe do meu posicionamento cristão. E eu entendo que o seu negócio precisa ser uma extensão do reino. Isso é fato. Mas tem gente que tá usando o fato de falar de Deus gerar engajamento, cria conteúdo disso, o engajamento vem, e aí quando ela quer vender, ela não consegue. Por quê? Porque o público que chegou é um público que veio. É um público de gente que quer ouvir uma palavra, não quer comprar um infoproduto, não quer comprar uma mentoria. Às vezes você está tentando resolver um problema de gente que não quer comprar. Se você é nutricionista, fica só postando vídeo de receita. Felipe, tem muito conteúdo, mas não consigo vender. O problema é funil? Não, o problema é público. Não é óbvio? É óbvio, para quem tem leitura estrutural. Felipe, o que eu leio na minha estrutura? Público, produto, funil e expert. Você tem repertório para ler isso? Você precisa ter repertório. Se você não tiver repertório para ler público, produto, funil e expert, você não vai entender. E aí é onde muitos dos meus mentorados têm um choque de realidade, que é uma coisa que eu digo sempre quando eu vou trabalhar de copywriter para alguém. Eu digo, cara, ninguém conhece melhor o seu público do que você. Deixa eu te entrevistar e eu vou fazer entrevista com o cara. E muitas vezes o cara ou a profissional não tem o conhecimento necessário do público. É muito baseado no, eu acho que tá, sabe?
Não tem uma certeza cravada. Por quê? Porque essa pessoa não conhece. Ela não dedicou tempo para adquirir repertório e a possibilidade de conseguir ler a própria estrutura. Logo, quando você tem o repertório necessário para isso, você passa por muito menos perrengues. Você consegue fazer ajustes muito mais assertivos. Então você começa a entender que talvez o funil não esteja funcionando, o problema não está realmente de fato no funil, porque o funil está sendo executado direitinho. Talvez o problema esteja antes do funil. Talvez o produto que está sendo oferecido no funil não seja atrativo o suficiente, não resolve o problema das pessoas, ou a promessa está sendo mal comunicada. E aí, se a promessa está sendo mal comunicada, o problema é um problema de funil, exposição da oferta. Aí sim, o problema é de funil. Mas você percebe que tem variáveis que dependem da sua capacidade de interpretação, dependem da sua capacidade de análise. E é por isso que lá dentro da escola tem trilhas de conteúdo. A trilha de público, a trilha de produto, a trilha de marca pessoal ou expert e a trilha de funil. E ainda, uma vez por mês, uma oficina que revela ou que entrega uma soft skill complementar para que você tenha mais repertório. O foco da comunidade, da escola lá, é integralidade e, ao mesmo tempo, construção de repertório. Porque aí você lê a sua realidade. Não existe, e eu não vou vender promessa para você, não existe uma coisa que sozinha funcione para todo mundo e que dê resultado financeiro de 5, 6 dígitos, múltiplos 6 dígitos. O que existe? Estrutura adequada ao contexto de cada um. É como se eu quisesse, de uma hora para outra, ensinar, sei lá, investir em Bitcoin. Eu não tenho esse conhecimento. Eu não vou saber. Eu tenho conhecimento de estrutura de negócio, mas eu não sei ensinar Bitcoin. Então, quando alguém chegar com um problema relacionado a Bitcoin, eu não vou conseguir resolver esse problema. Porque eu vou precisar me preparar primeiro. Então, ter essa capacidade de observar e de pensar o negócio é o que faz com que você olhe para o seu negócio de maneira individualizada. Então, quando alguém traz isso para mim, eu consigo apontar, que é o que a gente faz muito na mentoria, criando planos individuais. Na mentoria, a gente trabalha com um plano individual. Tem acesso à escola, você vai ver as trilhas de conteúdo, mas você vai seguir o seu plano individual, que é completamente diferente. Então, a sua capacidade de leitura estrutural, e aí, velho, se você não quiser comprar o meu produto, a minha mentoria, tranquilidade, irmão, a amizade é a mesma. Qual que é o problema? O problema é você sair desse vídeo e não sair incomodado em entender a leitura estrutural do seu negócio. Não conseguir fazer essa leitura estrutural. Ler público, produto, funil, ler a sua própria marca pessoal. E a partir daqui você vai gerar os conteúdos, então você vai ter a possibilidade de ler os conteúdos também, ler a concorrência, ler o mercado, capacidade de leitura estrutural. Tá certo? E o outro viés de repertório, porque repertório é que é a variável invisível que define seu faturamento. O outro viés de repertório é o repertório pessoal. E aqui, irmão, eu preciso da sua total atenção, porque o repertório pessoal é o que te dá possibilidades. O seu repertório pessoal, ele vai te dar possibilidades para você pensar e criar coisas que você talvez não quisesse criar. Eu quero te dar um exemplo. Mercado de nutrição. Quantos players nós temos no mercado de nutrição?
Bastante. Aquela baixinha, a Dayana não sei o que lá, que tem vários vídeos estourados no TikTok e no Instagram. Tem ela, Isabela Lacerda, Guto Galamba. Três, só que eu já citei três que juntos têm milhões de seguidores. Imagine esses três se degladiando por causa de um lead. Não tem como. Por quê? Porque são repertórios diferentes. Repertórios comportamentais, repertórios intelectuais. Fê, mas o repertório intelectual é basicamente o mesmo. Os três fizeram. O Guto fez educação física, né? Tá. Mas os outros três, as duas meninas fizeram nutrição. Tem Isabela Nogueira também. Então, veja, são nutris. São pessoas que fizeram nutrição. Se você pegar, sei lá, outro nicho aí, então o próprio marketing digital. Uma galera com o nível técnico de conhecimento mesmo. O que muda? Repertório pessoal. Que leva ele para uma determinada comunicação. Então você pega o Guto Galamba, ele tem uma comunicação forte, é arredio, é rebelde, é sarcástico. Ele tem um bom conhecimento de mercado global que é guiado pela nutrição. Então ele fala, pô, você sabe que a obesidade, ela moveu companhias aéreas a patrocinar a confecção de canetinhas de emagrecimento. O cara que tem essa informação, por quê? Porque ele pesquisou, porque ele foi atrás, porque faz parte do diferencial dele. Isabela Nogueira, ela... a Nogueira não, Lacerda. A Isabela Lacerda, ela tem uma comunidade. Então ela tá lá falando da comunidade dela. Então ela fala para mulheres que querem ficar gostosas. Ó que específico. E o repertório dela faz com que ela fale de Naruto, de anime, para além das coisas. Então ela usa o repertório pessoal dela para criar conexão com as pessoas e se diferenciar. Isso abre possibilidades. Possibilidades de parceria, possibilidades de novos negócios. Isso faz com que o seu faturamento oscile para cima, graças ao seu repertório bem utilizado. Então, o seu repertório pessoal é o repertório, é o fator, desculpa, que vai fazer com que o seu negócio evolua, com o seu negócio fature mais. Então, se você lê menos, você tem menos possibilidade de ter uma ideia que muda o rumo da sua vida. Se você viaja menos, você tem menos possibilidades de se expor a uma variável. Se você grava menos conteúdos longos, você tem a possibilidade menor de se expor a variável que vai mudar a sua vida. Se você aprofunda menos seu conhecimento técnico ou o seu conhecimento de hobby, mas que faz parte do seu universo de marca, se você aprofunda menos isso, você tem menos possibilidade de construir um negócio longevo e que fatura mais, porque a variável de faturamento principal é você mesmo, é a sua marca, é a sua capacidade de gerar soluções inovadoras em meio a rotinas repetitivas. Não sei se isso é uma redundância, rotinas repetidas, mas o que eu quero dizer é a realidade, a sua capacidade de ter ideias inovadoras ali, naquele contexto que se repete, né, demasiadamente. Tá beleza? Então é isso. Espero que você saia desse vídeo motivado a aprofundar seu repertório, saia desse vídeo motivado a aprofundar a sua capacidade de leitura estrutural e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, fica firme, tamo juntas.
e vamos!